A gente começa agora a quarta aula dentro da matéria de função cosseno. A gente vai trabalhar hoje aquilo que a gente chama de simetrias e redução ao primeiro quadrante. Seria interessante que vocês, ao final dessa aula, comparassem essa quarta aula de função cosseno com a quarta aula da função seno. Para quê? Para que vocês pudessem observar tanto as diferenças sutis que existem entre ambas as funções, mas também as diferenças gritantes, bem nítidas entre uma e outra. Então fica essa dica, fica essa sugestão de vocês estudarem comparando uma com a outra ao final dessa quarta aula, tá? Vamos começar. Simetrias e redução ao primeiro quadrante. O que a gente vai fazer? A gente vai, para início de conversa, considerar um pequeno arco dentro da circunferência trigonométrica no primeiro quadrante e no sentido positivo, que é o sentido padrão de orientação. Então vou criar um arquinho aqui qualquer, ó. Vou criar esse pontinho. Esse pontinho ele possui essa abertura ou essa distância em relação a esse pontinho. Aqui é a origem de todos os arcos na circunferência trigonométrica e eu desloquei esse pequeno pedacinho aqui. Posso representar o raio da circunferência, posso falar que essa aberturinha aqui mede x graus ou x radianos. Caso eu queira marcar esse x aqui, eu também posso. O mais importante é vocês perceberem que esse ângulo x é o ângulo que pertence ao primeiro quadrante na circunferência trigonométrica. Gente, olha só que interessante. O nosso objetivo é trabalhar a função cosseno. Então eu vou projetar esse ponto x no eixo dos cossenos, formando com esse eixo um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. De forma mais prática, eu deixo esse pontinho cair até que esse ponto caia e encontre o eixo do cosseno, exatamente nesse pontinho aqui, formando com ele um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. A distância desse ponto até o centro da circunferência trigonométrica é tecnicamente a medida algébrica do cosseno do meu ângulo x. Então esse é o objetivo agora, tá? Vou escrever aqui, ó, cosseno do meu ângulo x. Ok, simples, fácil de entender. Por exemplo, eu poderia estar trabalhando com vocês o ângulo x exatamente igual a quanto? 30 graus, por exemplo. Então, a ideia seria calcular o cosseno de 30 graus. Quanto que seria o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, está aqui a medida do cosseno de x quando x vale 30 graus. Por exemplo, eu poderia considerar esse ângulozinho aqui, ó, π sobre 4 radianos. Então, ficaria assim, cosseno de π sobre 4 radianos. Quanto que é π sobre 4 radianos em graus? 180 dividido por 4, 45. Então, seria cosseno de 45 graus. E a gente já sabe que esse cosseno mede raiz de 2 sobre 2. Então, só para a gente ilustrar aí um ângulo no primeiro quadrante, a gente trabalhando o cosseno dele, ok? Agora, como eu quero trabalhar com simetrias, o que eu vou fazer? Eu vou identificar quem é o ponto correspondente a esse x, só que no segundo quadrante. Então, como é que eu faria? Eu faria exatamente o que? Eu prolongaria esse ponto na horizontal, eu criaria uma reta horizontal, até que essa reta encontre a circunferência no segundo quadrante, exatamente nesse pontinho aqui, ó, tá bom? E agora eu posso perfeitamente criar o raio da circunferência. Criei o raio da circunferência. Esse arquinho aqui, ó, é o mesmo arquinho desse do lado direito, no primeiro quadrante, porque isso é uma simetria, tá? Então, tamanho por tamanho, esse arco tem a mesma abertura desse daqui. Tamanho por tamanho, esse raio, obviamente, tem o mesmo tamanho desse aqui.
tamanho por tamanho, essa medidinha x aqui é a mesma medida x do lado de cá, tá? Essa linha pontilhada aqui, que representa a altura desse ponto até o eixo do cosseno, é a mesma linha pontilhada aqui, ó, que representa a altura desse ponto ao eixo do cosseno. Então, se é a altura, naturalmente forma um ângulo reto de 90 graus. Tamanho por tamanho, essa distância aqui que eu estou pintando, demarcando para vocês, é a mesma distância em relação a essa aqui. Só que essa distância ela é positiva, porque ela está à direita do zero, enquanto essa distância aqui ela é negativa, porque está à esquerda do zero. Mas tamanho por tamanho é a mesma coisa, tá? Com base nisso, eu poderia perguntar para vocês o seguinte: qual é a cara desse ângulozinho aqui, nesse pontinho pertencente ao segundo quadrante? Gente, se vocês saem do zero e dão essa meia volta até chegar no 180, você parou aqui, obviamente andou 180 graus ou π radianos. Mas você era para ter parado um ponto antes, então você tem que voltar esse pedaço que você andou a mais. Então, se você andou a mais, você retira esse excesso. Então, se você está nesse ponto e retira essa aberturinha que mede x, você cai aqui, ó. Então, esse ponto, a cara dele é 180 menos x. Ou seja, todo o ângulo localizado no segundo quadrante, a cara dele é 180 menos x, tá? Gente, isso vocês têm que frisar, tem que decorar, tem que pensar, refletir, enfim, tá? Todo ângulo localizado no segundo quadrante, a cara dele vai ser 180 graus menos qualquer coisa, π menos qualquer coisa, tá? Isso é o que vocês têm que saber. Então, vou até registrar essa informaçãozinha aqui, ó. O nosso objetivo agora é trabalhar o cosseno de π menos x. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo agora. Agora, olha só que interessante. 180 menos x, π menos x, ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno ele é positivo ou negativo? No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, vai ser igual a alguma coisa negativa. Concorda comigo? Tá, agora olha só. Tamanho por tamanho, isso aqui é o mesmo disso. Então, isso aqui não é cosseno de x? Sim, só que é o cosseno de x pelo lado negativo. Então, eu posso falar que é o menos o cosseno de x. É o cosseno de x, só que pelo lado negativo, uma medida negativa, tá? Então, quando eu escrevo essa informação, eu acabei de fazer o quê? Eu escrevi o cosseno de um ângulo localizado no segundo quadrante. Eu consegui criar uma expressão equivalente, só que trabalhando com o ângulo do primeiro quadrante. Eu simplifiquei a minha expressão. Então, eu fiz uma redução de ângulos do segundo para o primeiro quadrante. Então, o que vocês têm que lembrar a partir de agora? A ideia é a seguinte: se você está em 180 graus, π radianos, qualquer coisa que você voltar, qualquer coisa que você subtrair, 180 graus menos qualquer coisa, π menos qualquer coisa, você vai passar obrigatoriamente para o segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno ele é positivo ou negativo? Ele é negativo. Ok. Então, vai ser menos o cosseno de alguém. Menos cosseno de quem? Do pedaço que você está recuando de 180 graus. Essa é a análise, essa é a ideia que tem que ficar na mente de vocês a partir de agora. Quer ver? Vou criar aqui um exemplo para vocês perceberem. Vou criar esse exemplozinho aqui, ó. Cosseno de π menos π sobre 3. Cosseno de π menos π sobre 3. Tem várias formas de resolver isso aqui, tá? Eu estou ensinando aquela que definitivamente é a mais fácil,
é a mais prática, é a mais rápida, é a mais objetiva para resolver a questão. Gente, olha só, você está trabalhando com um cosseno de 180 menos qualquer coisa. 180 menos qualquer coisa, você não passa obrigatoriamente pelo segundo quadrante? Sim, no segundo quadrante o cosseno é positivo ou negativo? No segundo quadrante ele é negativo, então vai ser menos o cosseno de alguém. Tá, menos o cosseno de quem? Do quanto que você está recuando. Você está recuando subtraindo quanto? Você está recuando subtraindo π sobre 3. Você está saindo dos 180 graus e voltando π sobre 3. Então vai ser menos cosseno de π sobre 3. Pronto, agora é só resolver. 180 dividido por 3 é 60 graus. Então é menos o cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus vocês já aprenderam que é meio. Como ele é negativo, porque está no segundo quadrante, então ele vale menos meio. É essa a resposta. Bem, o que vocês têm que prestar atenção? De uma forma um pouco mais pragmática, de uma forma um pouco mais de cálculo, vocês terem que fazer essas continhas aqui, tá? Agora, de uma forma um pouco mais teórica, se aparecer essa expressão cosseno de π menos x, vocês podem também, ou melhor, vocês devem também substituir por essa expressão aqui, ó, menos cosseno de x. Cosseno de π menos x equivale a menos cosseno de x. Isso aqui de uma forma um pouquinho mais teórica, de uma forma um pouquinho mais generalizada. Usando números para a gente colocar através de cálculos mais práticos, seria isso daqui, tá? Agora, vocês poderiam estar trabalhando também com ângulo localizado no terceiro quadrante. Como assim? Vocês pegam esse pontinho aqui, prolonga ele, deixa ele cair até que ela encontre a circunferência no terceiro quadrante. Vai encontrar a circunferência nesse pontinho aqui, ó. Ou de outra forma, pega esse ponto X, prolonga o raio da circunferência, passando pelo centro da circunferência, até encontrar a circunferência nesse pontinho aqui. Pronto, é a forma de você encontrar o simétrico desse ângulo X, só que no terceiro quadrante. Aqui você está trabalhando com o ângulo do segundo quadrante. Agora, gente, olha só. Se do 180 para trás você tem que subtrair x, do 180 para frente você tem que aumentar em x. Aumentar 180 mais qualquer coisa. Gente, por que mais x? Porque a abertura aqui, ó, é a mesma abertura x do de cima, é a mesma abertura x desse aqui. É simetria, é reflexo, tá? Então, esse x aqui que está apontado para cima é o mesmo x que está apontado para baixo, tá? Tamanho por tamanho é a mesma coisa. Com base nisso, vocês já devem ter estudado, devem ter aprendido, já devem estar craques de bater o olho e identificar qual é a cara de todo e qualquer ângulo localizado no terceiro quadrante. É 180 mais qualquer coisa, 180 graus mais qualquer coisa, π mais qualquer coisa. Então, esse é o nosso objetivo agora. Vou escrever aqui, ó, cosseno de 180 graus mais qualquer coisa que você avançar. Se você está parado no 180 graus, qualquer pedacinho a mais que você andar, você vai passar obrigatoriamente pelo terceiro quadrante, tá? Agora, olha só que é interessante. Esse segmento aqui, ó, ele é o cosseno tanto de π menos x, mas também de π mais x. Então, esse segmentozinho aqui, ele é o cosseno que vale tanto para esse ângulo do segundo quadrante, como também para o seu correspondente no terceiro quadrante. Então, você pode falar perfeitamente que o cosseno de π mais x é igual a cosseno de π menos x. Pode falar. É uma igualdade verdadeira. Vocês poderiam perfeitamente escrever isso. Vou até escrever aqui no cantinho, ó.
você poderia perfeitamente falar que o cosseno de π mais x equivale nada mais, nada menos do que o cosseno de π menos x. Poderia perfeitamente fazer essa troca se vocês quisessem. Só que o objetivo é você simplificar, é você reduzir para o ângulo correspondente ao primeiro quadrante. π mais x, isso aqui é terceiro, e π menos x, isso aqui é segundo. Então eu reduzi do terceiro para o segundo. Eu quero simplificar mais ainda. Vocês podem perfeitamente perceber o seguinte, ó, que esse segmento aqui na circunferência é o mesmo segmento desse aqui, só que esse é positivo, esse aqui é negativo. Então, esse segmento multiplicado por menos 1 vira o que você tem. Ou ao contrário, esse segmento aqui multiplicado por menos 1 vira esse da direita. Sendo esse aqui o cosseno de x, se você pega o cosseno de x e multiplica por menos 1, você chega onde você quer. Então, eu posso falar que o cosseno de π mais x nada mais é do que o cosseno do x, que é positivo, porém multiplicado por menos 1 para ficar exatamente igual ao que você quer. Então, a gente tem aí a redução. Você estava trabalhando com o ângulo do terceiro quadrante, e você conseguiu identificar uma expressão equivalente, só que trabalhando com o ângulo do primeiro quadrante. Tá? Então, você fez uma redução de um ângulo do terceiro para o primeiro, simplificou um pouco a sua vida. Então, qual é a ideia que vocês têm que ter? Apareceu a expressão cosseno de π mais x, você pode, como deve, trocar imediatamente por menos cosseno de x. De forma um pouquinho mais prática, usando números, para ficar mais fácil de entender. Tá? Olha só, poderia aparecer essa expressãozinha aqui, ó, cosseno de π mais π sobre 4. Vamos ver como é que funciona isso aqui de uma forma prática. Você está em 180 graus. Qualquer coisa que você andar a mais, você passa para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é positivo ou negativo? No terceiro quadrante, o cosseno ele é negativo. Então, vai ficar menos do cosseno de alguém. Cosseno de quem? Do quanto que você está andando a mais. Você andou a mais quanto? π sobre 4. Ou seja, você saiu dos 180 graus e andou mais quanto a partir dele? π sobre 4. Então, vai ficar menos cosseno de π sobre 4. E agora fica fácil, né? Vai ficar menos cosseno de quem? Menos cosseno de, convertendo para grau, 180 dividido por 4, 45. Então, menos cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus, a gente já sabe quanto que vale. Vale raiz de 2 sobre 2. Mas ele é negativo. É negativo porque é do terceiro quadrante. Então, menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, essa é, repito, a análise que vocês têm que fazer. Agora, eu poderia perfeitamente trabalhar com o ângulo do quarto quadrante. Então, o que eu faço? Eu pego esse pontinho, deixo ele cair passando pelo eixo do cosseno, até que ele encontre a circunferência lá embaixo, no quarto quadrante. Então, agora você vai trabalhar com o ângulo correspondente, só que no quarto quadrante. Posso pegar esse ponto, prolongar o raio dele, então seria algo mais ou menos aqui assim. Posso pegar esse ângulo x, dar essa volta todinha, chego aqui, ó, eu faço a linha horizontal e chego aqui também. Mas o mais importante é vocês perceberem o seguinte, ó, a abertura tamanho por tamanho, isso aqui também vai medir x, ok? Agora, se eu saio do 0 grau ao 0 radianos, dou essa volta todinha aqui, ó, eu andei 2 π radianos ou 360 graus. Mas eu tenho que voltar ao pedaço que eu andei a mais. Era para eu ter parado aqui e eu cheguei até aqui. Então, esse arco eu vou ter que subtrair, eu vou ter que voltar. Então, qual é a cara de um ângulo localizado no quarto quadrante? Bem, é só vocês enxergarem que você vai sair do 2π,
saindo do 2π. Se você recua esse excessozinho ali, ó, se você recua, subtrai, desconta esse pedacinho x, você cai exatamente nesse ponto. Então, todo e qualquer ângulo localizado no quarto quadrante, você pode perfeitamente fazer o quê? Falar que a cara dele é 2π menos x, 360 graus menos x. 2π menos qualquer coisa, 360 graus menos qualquer coisa. Então, é o que eu vou escrever agora para vocês aqui, ó. Cosseno de 2π menos x. É isso que a gente vai desenvolver, tá? Olha só, o cosseno de 2π menos x não é representado por esse segmentozinho aqui? Sim. Mas esse segmento também não é o mesmo do próprio cosseno de x? É. Então, você pode falar que esse segmento é igual tanto para esse ângulo quanto para esse ângulo? Sim. Então, o cosseno de 2π menos x é igual ao cosseno de x? Sim, igual. Então, vou escrever exatamente isso, ó, igual a cosseno do próprio ângulo x. Então, a gente simplificou. Novamente, vocês podem observar que eu estava trabalhando com o ângulo do quarto quadrante e eu consegui criar, identificar uma expressão equivalente, só que com o ângulo do primeiro quadrante. Então, acabei de simplificar, eu reduzi as minhas contas, os meus cálculos. Fiz uma redução para o ângulo do primeiro quadrante. Feita essa abordagem, então fica fácil entender o resto, tá? Gente, sempre que aparecer cosseno de 2π menos x, a partir de agora, vocês deixam a dica, tá? É bom que vocês troquem por cosseno de x a partir de agora. De forma um pouquinho mais operacional, de uma forma um pouco mais numérica, né? Uma forma um pouco mais aritmética. Como é que poderia aparecer? Exatamente assim, ó. No meio de um raciocínio, por qualquer motivo, vocês podem precisar de fazer essa continha aqui, ó. 2π, cosseno de 2π menos π sobre 6. Pode aparecer isso aqui no meio de um cálculo, tá? E aí vocês vão ter que imaginar o quê? Você está parado em 2π. 2π, qualquer coisa que vocês voltarem, recuarem, você passa pelo quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno ele é positivo ou negativo? No quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Então, vai ser mais cosseno de alguém. Ok, mais cosseno de quem? Do quanto que você está recuando. Você está recuando π sobre 6. Então, você faz o quê? Calcula o que você está recuando de 2π. Você está em 2π, você está subtraindo esse pedacinho aqui. É esse pedacinho que te interessa. Então, mais cosseno de π sobre 6. E agora faz conta, né? 180 dividido por 6 dá 30 graus. Então, vai ser mais cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 graus, a gente já sabe quanto que vale, que é raiz de 3 sobre 2. Basicamente, gente, é isso que vocês têm que saber. Algumas dicas que são fundamentais, alguns lembretes, na verdade, tá? Aqui você tem o centro da circunferência trigonométrica. Os quadrantes 1 e 4 são os quadrantes positivos para o cosseno. Ok. Os quadrantes à esquerda do zero são os quadrantes negativos para o cosseno. Então, esse é um detalhe extremamente importante que vocês têm que fazer, é a análise do sinal. Parou no primeiro quadrante, parou no quarto quadrante? Sim, cosseno positivo. Parou nos quadrantes da esquerda, 2 e 3? Sim, cossenos negativos, ok? Outro detalhe fundamental, quais são os pedaços que te interessam olhando para o gráfico? Se você parou aqui, é o quanto que você está avançando partindo em relação ao zero. Ok. Se você parou aqui, é o quanto que você está recuando em relação a zero. Obviamente, é em relação a 2π também.
tá? Então, se você parou no primeiro quadrante, é o que passou de 0 grau, ou 0 radiano, ou mesmo de 2π. Se você parou aqui, ó, no quarto quadrante, é o quanto que você está recuando em relação a 0 grau, ou 2π radianos. É esse pedacinho que nos interessa. Você parou aqui, ó, no segundo quadrante. É o que falta para chegar a 180 graus. É o que falta para chegar, tá bom? Ou, de outra forma, é o quanto que vocês têm que recuar para chegar nesse pontinho aqui. Tá, parei aqui, ó, no terceiro quadrante. É o quanto que vocês têm que avançar para chegar naquele pontinho ali. Então, na verdade, eu repito, são esses 4 cantinhos aqui, ó. Esse cantinho aqui, esse cantinho aqui, esse cantinho aqui e esse cantinho aqui. São esses cantinhos que te interessam, ou seja, o tamanho dessa aberturinha aqui, o tamanho dessa aberturinha aqui, o tamanho dessa aberturinha aqui e o tamanho dessa aberturinha ali. São os 4 cantinhos que te interessam. Além, obviamente, da questão dos sinais, ó, positivos nos quadrantes da direita e negativos nos quadrantes da esquerda, tá? Gente, uma outra dica que eu quero que vocês tenham atenção, vou até escrever aqui, ó, OBS, tá? Prestem, por favor, atenção, porque a gente pode resolver algumas contas dessa natureza usando outras propriedades, outras técnicas, outros conhecimentos que a gente já aprendeu. Por exemplo, vamos supor que o raciocínio fosse esse. Tá? No meio de um cálculo, no meio de um exercício, apareceu exatamente essa expressão aqui, ó, o cosseno de 2π menos x. Tá? Exatamente isso aqui, ó, tá? É isso aqui. Vamos supor que eu queira trabalhar essa de uma outra forma diferente. O que vocês já aprenderam? Que esse 2π ele é congruente a 0 grau ou 0 radianos. Que o 0 e o 2π na circunferência trigonométrica são representados pelo mesmo ponto. Então, você poderia perfeitamente trocar o 2π pelo 0. Então, ficaria assim, ó, cosseno de 0 menos x. Tá, e o cosseno de 0 menos x é o cosseno de menos x. Ok. Olha só. Ah, mas professor, peraí, aqui é o cosseno de menos x, ó. Aqui é o cosseno de mais x. Deu errado. Não deu errado. Sabe por que não? Porque vocês vão se lembrar agora da propriedade da paridade. A função cosseno, vocês já aprenderam que é uma função par. Na função par, você faz a troca única. É a simples troca. Estão lembrados? Na função par, você faz a simples troca. Quando você faz a troca única, você está trocando, na verdade, é apenas o sinal do domínio da função, no caso, o ângulo. Então, na função cosseno, você faz a simples troca, porque a função cosseno é uma função par. Então, ao invés de trabalhar com cosseno de menos x, você trabalha com cosseno de x. E aí fica exatamente igual ao que a gente sabia, cosseno de x, só que usando uma técnica diferente. Gente, todo esse quadro, todas essas igualdades, vocês vão ser obrigados a saber. Não tem escapatória. Todas essas igualdades, vocês de alguma forma, vocês vão precisar, tá? Então, tem que ficar atentos. Seria muito bom que vocês conseguissem resolver esse quadro da forma que eu fiz, pelo menos integralmente sozinhos, sem olhar. Se vocês conseguirem, ótimo, excelente, tá? Mas se não conseguir, pelo menos tentar fazer, ok? Vamos avançar mais um pouquinho, porque a gente tem bastante coisa ainda para analisar. Gente, uma observação que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A gente já aprendeu que a gente só pode falar que o cosseno é uma função, porque para cada ângulo que você considerar no cosseno,
você só vai encontrar uma única imagem para esse ângulo. Exemplo, se eu te perguntar assim, ó, cosseno de 30 graus. Para esse ângulo de 30 graus, você só encontra uma única imagem, que é o cosseno de 30 graus. No caso, seria quanto? Raiz de 3 sobre 2. Não tem outro valor. Repito, se eu te perguntasse assim, cosseno de 45 graus, vocês me responderiam uma única resposta. Por quê? Porque para cada ângulo, no caso 45 graus, você só tem em correspondência uma única imagem, que é o cosseno de 45 graus. No caso, raiz de 2 sobre 2. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Ou seja, a função cosseno associa para cada ângulo x do domínio uma única imagem, que é o cosseno desse ângulo x, ou y para esse ângulo. Então, vou escrever exatamente isso, ó. A função cosseno associa para cada ângulo x, obviamente, do domínio, uma única imagem, qual imagem? Exatamente o cosseno desse ângulo x, né? Ou, se você quiser de forma mais simples, y. É isso aqui que eu quero que vocês entendam, tá? O que a função cosseno ela vai fazer? Para cada ângulo x que você estiver trabalhando, você vai encontrar em correspondência uma única imagem y, ou cosseno de x, tá? É fundamental que vocês entendam esse raciocínio. Se vocês não entenderem, eu vou explicar para vocês a partir de agora. Vou fazer aqui um rabisco, tá? Um rascunho da função, do gráfico da função cosseno para vocês. Então tá aqui, ó. Vou representar aqui o eixo do x, que são os ângulos x. Ok, até aqui já está de bom tamanho. Isso aqui é plano cartesiano, não é circunferência trigonométrica, tá? Então, isso aqui, ó, é o eixo y, que é o eixo das imagens, no caso, as imagens da função cosseno. Então, isso aqui é cosseno de x, ou y, tá? Se fosse circunferência trigonométrica, o eixo de pé seria o eixo vertical, é o que está sem sono é seno, mas isso na circunferência trigonométrica. Aqui você está trabalhando com plano cartesiano. Eixo x, eixo das abscissas, eixo y, eixo das ordenadas, as imagens de cada ângulo x. Aqui você tem um limite máximo, que é a altura 1. Então, vou fazer essa representação aqui, ó. Essa linha, essa reta pontilhada, reta horizontal pontilhada, é uma assíntota máxima. E aqui você tem uma outra limitação, que é a limitação mínima, o ponto mais baixo para o gráfico, para a função cosseno. É uma assíntota que faz exatamente a demarcação do ponto mais baixo para a função. Ok. Aí eu vou fazer alguns pontos agora que a gente conhece. Por exemplo, aqui é 90 graus, aqui você tem 180 graus, aqui você tem 270 graus, e aqui fechando uma volta completa no sentido positivo 2π. Qualquer coisa à direita de 2π, ó, seria a segunda volta, a terceira volta, a quarta no sentido positivo. Poderia fazer as marcações agora pelo lado negativo, né? Então aqui, por exemplo, seria 90, 180, 270, cheguei até aqui a 360 graus. Então tá aqui, ó, menos 90, menos 180, menos 270 e por fim menos 360 graus. E aí a gente já aprendeu, olhando para a circunferência trigonométrica, que quando o ângulo é de 0 grau na circunferência trigonométrica, o 0 grau está posicionado exatamente no ponto mais à direita possível no eixo do cosseno.
mais à direita possível no eixo do cosseno é a altura 1. Então, quando o ângulo for de 0 grau, o cosseno mede 1. Ok. Quando o ângulo for de 90 graus na circunferência trigonométrica, deixando o ângulo de 90 graus cair sobre o eixo do cosseno, ele bate exatamente no meio da circunferência, nível 0. 180 graus, o cosseno está lá na ponta esquerda da circunferência trigonométrica, altura menos 1. Aqui você tem 270 graus, que vale 0. E aqui, quando você fechar uma volta completa, ele volta lá para a extrema direita da circunferência trigonométrica. Tá? Então, o gráfico de forma rascunhada seria basicamente isso daqui assim. Ó. Vou fazer aqui de forma rascunhada. Tá? Creio eu que vocês já devam ter estudado isso aqui, já devam estar craques com esse raciocínio. Então, basicamente é isso daqui. Ó. Isso aqui é o gráfico de um período completo da função cosseno no sentido positivo. E ele continua para a direita infinitamente e assim por diante. E agora eu quero que vocês observem, por favor, a continuidade desse gráfico, só que para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo, olha só que interessante. Vou até mudar a cor aqui do pincel. Para o lado esquerdo, pelo sentido negativo, seria basicamente isso daqui, ó. Olha que interessante, hein? Olha que interessante. Estão percebendo? Já percebeu que o que está aparecendo de azul do lado esquerdo é exatamente igual ao que apareceu de preto do lado direito? A mesmíssima coisa. Por isso que a gente fala que a função cosseno é uma função par, porque o gráfico, o que aparece do lado direito é uma cópia do que aparece do lado esquerdo. Aparece aos pares, aparece dobrado. É como se fosse uma cópia fiel do lado direito e do lado esquerdo. Esse pedaço aqui do gráfico, ó, é o mesmo pedaço desse aqui, é uma cópia. Se isso aqui fosse um espelho, por exemplo, se o eixo do cosseno fosse um espelho, você colocasse esse gráfico de preto na frente do espelho, a cópia perfeita que apareceria, entre aspas, dentro do espelho, seria o gráfico azul. Tá? Então, esse pedaço é uma cópia perfeita desse pedaço aqui. Vou até demarcar para vocês alguns pontos. Ó. Esse daqui, ó, esse pedacinho aqui do gráfico, é o mesmo pedaço que apareceu do lado de cá. Esse pedaço aqui, ó, é o mesmo pedaço que apareceu do lado de cá. Esse pedaço aqui, ó, é o mesmo pedaço que apareceu do lado de cá. É cópia, idêntico, tá? Esse pedacinho aqui, ó, é o mesmo pedaço que apareceu do lado de cá. Se deram conta disso? É cópia, tá? Por isso que a gente fala que a função é par, porque aparece emparelhado, aparece dobrado, copiado de um lado e do outro, tá? Então, vou até escrever aqui, ó, função par. Tá? Obviamente que eu estou falando da função f de x exatamente igual a cosseno de x. Bem, outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Exatamente aquela observação que eu destaquei para vocês. A função cosseno, ela associa para cada ângulo x uma única imagem y. O que significa isso? Por exemplo, vou chamar esse pontinho aqui, vou chamar de x1. Ok. Quem é a única imagem desse ângulo x1? Não sei. Vou projetar para baixo, então já sei que vai encontrar o gráfico na parte de baixo. Naturalmente, a imagem dele é uma imagem negativa. Qual é o y nesse nível desse pontinho aqui? Ó? Aí você faz a linha horizontal até que encontre o gráfico, até que encontre o eixo do cosseno. Vai encontrar o eixo do cosseno exatamente aqui. Esse y1 é a imagem de quem? Do x1. Então, esse ângulo x1 possui uma única imagem, que é o y1. Perceberam? Olha que interessante. Vou fazer um outro aqui agora. Ó. Vou fazer, por exemplo, esse outro x aqui. Vou chamar de x2. Quem seria a imagem do x2? Não sei, mas eu vou encontrar o gráfico para baixo. Vai encontrar o gráfico em quantos pontos?
vai encontrar o gráfico em apenas um único ponto. Um único ponto significa uma única imagem. Tá, qual é a única imagem y2 desse x2? Tá aqui, ó. Olha só que interessante. Faz uma linha horizontal e vê onde que ele encontra o gráfico, o eixo do cosseno. Olha que interessante. Olha que interessante. Esse y1, ele também está posicionado no mesmo y2, no mesmo nível. É a mesma coisa. O y1 é igual ao y2. Ou seja, essa é a mesma imagem, tanto para o x2 quanto para o x1. Só que a questão é a seguinte: a imagem de x2 é uma só. A imagem de x1 é uma só. Mesmo que essa imagem seja a imagem de vários ângulos. Mas o mais importante é que a imagem do ângulo é uma imagem única. Se eu te pergunto assim, de novo, cosseno de 60 graus. Qual é a única imagem de 60 graus para a função cosseno? Aí vocês me responderiam meio. Percebeu? Imagina o ponto da circunferência trigonométrica, localizado nos 60 graus no primeiro quadrante. Se eu der mais uma volta, eu paro no mesmo ponto. Se eu der mais uma volta, o mesmo ponto. Então existem inúmeros ângulos que param no mesmo ponto, não tem problema. Mas as imagens de cada um desses ângulos é sempre a mesma imagem. Se você para num ponto da circunferência e cria aquela linha horizontal até que ela encontre o eixo do cosseno, só vai encontrar o eixo do cosseno em um único ponto. Mesmo que você ande inúmeras vezes na circunferência, mas cada ângulo possui tão somente uma única imagem, tá? Agora, esse y2, esse y1, ele poderia ser a mesma imagem de vários ângulos. Por exemplo, ó, vou continuar essa linha pontilhada aqui para a direita e para a esquerda. Por exemplo, vou continuar aqui assim, ó. Olha que interessante. Esse pontinho aqui, ele veio de qual x? Ele veio desse x aqui, ó. Eu poderia, por exemplo, chamar de x3. Então, quer dizer que esse y2 também tem o mesmo valor do y3? Sim, é a mesma imagem. Então, olha só, esses y's todos aqui, ó, são todos iguais. As imagens são todas iguais, apesar dos valores de x serem diferentes. Para cada valor de x, uma única imagem. Mesmo que as imagens sejam imagens iguais, entenderam? Por exemplo, ó, essa linha pontilhada aqui, eu posso perfeitamente continuar com ela para a esquerda, então eu chegaria mais ou menos aqui assim, tá? Quem é o x desse ponto? Não sei, eu vou criar um x aqui qualquer, ó. Por exemplo, cheguei até aqui, poderia chamar de x4, a única imagem desse x4 é esse y aqui, que eu poderia chamar de y4, que é exatamente igual às outras imagens, mas é uma imagem única. Todos eles são iguais, são a mesma coisa, é uma coisa só, entendeu? Esse x aqui é diferente desse x aqui, é diferente desse x aqui, é diferente desse x aqui, ou seja, ângulos diferentes podem sim ter a mesma imagem, mas cada ângulo tem somente uma única imagem, tá? Por isso que a gente fala que cosseno é uma função. Outro detalhe, todos os ângulos que você pensar à direita do zero e à esquerda do zero, incluindo o próprio zero, todos eles sempre vão ter obrigatoriamente uma imagem, sem exceção. Por isso que a gente fala então que o cosseno é uma função. Não existe limitação para os ângulos, tá? Ou seja, todos os ângulos você consegue calcular sim o cosseno deles, e os cossenos sempre vão ser uma resposta única para cada ângulo, tá bom? Isso é a ideia de função cosseno. Bem, feita essa análise, só para a gente fazer uma pequena comparação, olha aqui, por favor, deixa eu mudar a cor aqui do pincel. Olha só que super interessante. Vou criar aqui ó, uma função bem simples para vocês.
Isso aqui, ó, é a função f de x igual a x ao quadrado. Essa função vocês já conhecem, tá? Aqui você tem o eixo y, aqui você tem o eixo x, aqui você tem o centro do plano cartesiano, e aqui eu vou fazer de forma rabiscada, tá? Rascunhada. Então aqui você tem o gráfico da função famosíssima, que é a função quadrática f de x igual a x ao quadrado. Tá aqui, ó, f de x exatamente igual a x ao quadrado. Gente, quando x é igual a... Vou fazer sem a proporcionalidade, tá? Mas só para vocês identificarem aqui os resultados. Quando x é igual a 1, 1 ao quadrado dá 1. Então, estaria nessa altura aqui, ó. Ok. Mas quando x é igual a menos 1, menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, o x igual a menos 1 e o x igual a 1, os dois têm a mesma altura, a mesma imagem, 1. Ok. Quando você faz, por exemplo, não vou usar proporção, tá? Quando x é igual a 2, 2 ao quadrado dá 4. Então, seria mais ou menos aqui assim, ó. E quando x é igual a menos 2, menos 2 ao quadrado também dá 4. Então, seria também mais ou menos aqui assim. Então, quando você cria as imagens, você pode perceber claramente que as imagens são iguais, ó. Aqui você estaria trabalhando com o nível 4, tá? Menos 2 ao quadrado dá 4 e 2 ao quadrado também dá 4. Então, você precisaria de fazer a dupla troca. Por exemplo, se eu troco de 1 para menos 1, eu preciso de trocar os resultados das imagens para ficarem iguais? Não. Você trocando apenas o valor do domínio, você já tem a mesma imagem. Olha só, aqui é x igual a 2, aqui é x igual a menos 2. Aqui é domínio, obviamente que é domínio. Quando você troca o domínio de menos 2 para 2, você vai precisar de trocar os resultados também das imagens? Não, porque a imagem é única. Então, gente, exatamente porque você não precisa de fazer a dupla troca, simplesmente porque você basta a simples troca, que é o domínio, você tem a função par, tá? Então, a função f de x igual a x ao quadrado é uma função par por conta disso. A gente já viu isso na aula anterior, quando estudou paridade, tá? Agora, olha só que interessante. O gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, o gráfico que aparece à direita, que eu estou pintando de verde aqui para vocês, é uma cópia perfeita do gráfico que aparece à esquerda. Olha só, esse pedacinho que eu estou pintando para vocês de verde aqui é uma cópia perfeita desse outro lado verde mais escuro. Entendeu? É uma cópia. Você usando esse eixo y aqui como sendo um espelho, o gráfico que apareceu do lado direito é o mesmo gráfico que apareceu do lado esquerdo. A mesma coisa em relação à função cosseno, ó. O gráfico que apareceu aqui do lado direito é uma cópia perfeita do gráfico que apareceu do lado esquerdo. Por isso que a gente fala que a função cosseno é uma função par, tá bom? Dentre outros motivos, obviamente, tá? Bem, feita essa abordagem, a gente vai fazer uma formalização simples, tá? Sem muito rigor, mas uma formalização. O que a gente pode perceber aqui? Você tem, basicamente falando, um conjunto de valores, que são valores que você vai usar para os ângulos. Então, você tem, por exemplo, aqui, ó, valores que eu posso chamar de valores x1, outro ângulo, por exemplo, x2, um outro ângulo, por exemplo, que seria um x3. Isso aqui faz parte de um pacote, tá? Esse pacote aqui, tecnicamente, a gente chama de domínio. Domínio da função. São um conjunto de valores que você vai poder jogar, operar dentro da função cosseno. Ok. Então, você vai fazer o que exatamente? Quando você pega o x1 e
aplica a função f, que é a função cosseno, você encontra para ele exatamente quem? A imagem y1. Essa imagem y1 nada mais é do que o cosseno de x1. Agora, esse valor de ângulo x1 aqui, ele encontra uma única imagem, que é o y1. Da mesma forma, é o seguinte, você pega o ângulo x2, aplica a função cosseno, faz as continhas, faz os cálculos, você chega à conclusão que a imagem é o y2. Quem é a imagem? Nada mais, nada menos do que o resultado para cosseno desse ângulo x2. Então, esse ângulo x2, ele possui imagem? Sim, obrigatoriamente. Quantas imagens? Uma única imagem, tá? Esse x3 aqui, de forma semelhante, você aplica a função f, que é a função cosseno, tá? E você encontra o y3, a imagem do x3, que nada mais é do que o resultado dessa conta cosseno de x3. Todos os ângulos do domínio obrigatoriamente vão ter imagens. E quantas imagens? Uma única imagem. Então, está aqui, ó, aplicando a função cosseno, você tem uma única imagem para todos os ângulos do domínio. Esse pacote de resultados que você vai encontrando aqui pelo caminho, ó, esse pacote de resultados, ele é o que a gente chama de imagem, conjunto imagem. Vou escrever aqui, ó. Agora, óbvio que essa imagem, ela pode perfeitamente fazer parte de um pacote maior. Por exemplo, a gente sabe que a função primitiva, o cosseno de x, os valores sempre vão ficar presos no intervalo que vai de -1 a 1. -1 a 1. Agora, os valores que ficam presos no intervalo de -1 a 1, eles não poderiam estar dentro de um pacote maior, que seria os valores no intervalo de -5 a 5? Sim. Então, eu poderia criar um pacote maior de valores, por exemplo, esse pacotão aqui que eu estou desenhando para vocês, tá? E falar que esse pacotão aqui se chama contradomínio. É um pacote maior de possíveis valores. Dentro desse pacotaço, existe um pacotinho onde obrigatoriamente todos esses valores dentro desse pacotinho obrigatoriamente vão ser as imagens do domínio, tá? Então, o contradomínio, ele é formado por outros valores que não necessariamente fazem parte do domínio, tá? Aliás, da imagem, mas a imagem obrigatoriamente faz parte do contradomínio. Essa é a ideia mais simples possível, tá? Então, por conta disso tudo, dessa ladainha toda que a gente está falando, eu poderia escrever para vocês o seguinte, ó, que o cosseno de x, ele é sim uma função que depende de x, na variável x, que no caso é o ângulo, tá? Ou de outra forma, eu poderia falar que o cosseno de x nada mais é do que o resultado da função, é a imagem y. Domínio, tá? Domínio. Regra geral, se você não faz nenhum tipo de limitação, de restrição, o domínio você pode calcular o domínio ou você pode calcular o cosseno de qualquer ângulo que você quiser, sem exceção. Todo ângulo obrigatoriamente vai ter uma imagem. Pode acontecer de você limitar o seu domínio. Por exemplo, eu só quero trabalhar com ângulos dentro do intervalo que vai do 60 graus a 90. Limitei os ângulos dentro de um intervalo, mas dentro desse intervalo que vai de 60 a 90 graus, qualquer ângulo que você quiser calcular o cosseno, você vai conseguir calcular e vai encontrar uma única resposta para ele, tá? Então, regra geral, se não faz nenhuma limitação, domínio é qualquer conjunto, aliás, é todo o conjunto dos números reais. A imagem, a gente já aprendeu que a imagem, sim, tem uma limitação. A imagem é sempre um intervalo fechado que vai de -1 até 1, tá? Não tem escapatória. A função cosseno, ela sempre vai ter limitador máximo e um limitador mínimo. Especificamente para a função primitiva,
essa limitação vai ser menos 1 a 1. Ponto mínimo, menos 1, e o ponto máximo, 1. Tá? Só para fazer uma pequena abordagem para vocês aqui, só para reforçar um pouquinho o conhecimento de vocês. Esse colchete voltado para dentro, na verdade é bolinha fechada. Você poderia representar assim, ó, fechado no menos 1, aqui, ó, fechado no 1, e aqui ele continua. E você pega todos os valores dentro desse intervalo. Tá? Imagem é o resultado do cosseno, não é? Sim, então eu poderia escrever até de uma outra forma ainda. Eu poderia falar o seguinte, ó, que o cosseno desses ângulos x são valores que ao mesmo tempo são menores ou iguais a 1 e maiores ou iguais a menos 1. São três formas diferentes de você falar a mesma coisa, tá? Isso aqui, isso aqui e isso aqui, tá bom? Outra informação aqui, eu poderia falar com vocês o seguinte, que o período, né? Dentro de uma volta completa na circunferência trigonométrica, você faz todo esse percurso de pegar um vale e um pico consecutivos. Então, o período da função cosseno é de 2π radianos. Caso vocês queiram trabalhar em graus, seriam 360 graus. Só para a gente reforçar a nossa ideia, o nosso conceito. Olha só, lá no gráfico da função cosseno, tá? Aqui você tem exatamente o que, ó? Você tem um pico, ok? Tá aqui, ó, um pico. Aí você tem toda essa região de baixo aqui. Aí você chegou na região mais baixa, que é a região de um vale, ponto mais baixo. Aí depois você sobe até alcançar novamente outro pico, ok? Isso aqui a gente já fez análise já em aulas anteriores, então não vou perder muito tempo com isso não, ok? Mas o que seria o período? É a distância entre dois picos consecutivos, por exemplo, ou a distância entre dois vales consecutivos, por exemplo. Então olha só, aqui você tem um pico, esse aqui, ó, é um outro vale, não seria? Sim. Então você poderia, por exemplo, calcular a distância entre esse vale aqui e esse vale aqui. Como? Você tem aqui igual a menos π e aqui você tem o π. Gente, qual é a distância de menos π para π? É a distância de 2π, ó. Do 0 para cá é 1π e de 0 para cá é outro π, só que negativo. Então a distância é uma distância de 2π, exatamente um período completo, 2π radianos. Ou a distância entre dois picos consecutivos. Esse pico aqui, ó, o x dele é 2π. Esse pico aqui, o x dele é 0. Qual que é a distância entre 2π e 0? Exatamente 2π radianos ou 360 graus. Tem outras formas diferentes de você calcular o período, mas isso aqui é só uma formalização do que nos interessa, tá? Para finalizar, eu vou mostrar para vocês uma pequena animação para vocês entenderem um pouco melhor o conceito dessa paridade do gráfico se reproduzindo igualmente à direita e à esquerda do zero, ok? Observe aqui, por favor, rapidinho. Eu fiz essa pequena animação só para que vocês possam perceber exatamente o comportamento gráfico tanto para a direita quanto para a esquerda em relação a esse eixo vertical aqui, tá? Observem, por favor, como é que vai ficar. Olha que interessante. Podem observar que o gráfico ele se desloca igualmente nos dois sentidos quando você compara com esse eixo vertical, tá? Então isso que é o bacana. Vou diminuir o zoom aqui para que vocês possam ter uma noção até um pouco mais ampla desse processo. Olha que legal. Tudo que acontece de um lado acontece do outro simultaneamente, de forma idêntica, sem exceção. Olha só que bacana. Gráfico rubro-negro, né? Saudações do Mengão para a galera aí, ó. Estão percebendo? Então isso que é o bacana, tá? O gráfico ele se reproduz igualmente nos dois sentidos, tá?
chegar para o lado para que vocês possam observar com mais tranquilidade. Olha só. Bem bacana, né? Isso que é a ideia da paridade, tá bom? Aparece aos pares, os gráficos aparecem reproduzidos, copiados, simétricos em relação ao eixo vertical. A ideia é exatamente essa, é a simetria perfeita que acontece em relação ao eixo vertical. Entendido, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido e estejam certos que o nosso objetivo sempre é o melhor possível, ampliar cada vez mais o nível de conhecimento de vocês dentro do assunto, tá? Pode ter certeza que o melhor que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou fazer sempre, tá bom? Obrigado, fica com Deus, bom estudo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Até lá!